Bom, eu trabalho com incorporações de imóveis, essa é a minha atividade principal, uma empresa familiar em Porto Alegre, e sou formado em administração com mestrado em economia da Escola Austríaca. E minha formação, minha carreira profissional foi principalmente na indústria de elevadores, no Brasil e fora. Tive experiência em Londres, na Alemanha, morei 2 anos em Dubai. Foi uma experiência, aliás, fantástica. E foi quando eu comecei a me especializar em economia, especialmente economia da Escola Austríaca. E foi lá que eu entendi a teoria dos ciclos econômicos, assim, ilustrada na prática, né? Porque eu morei lá de 2008 para 2009, quando a crise financeira não tinha batido com toda a sua magnitude, consegui ver aquela pujança e depois o crash total. Isso é minha atividade profissional, é incorporações de imóveis. E a minha atividade, eu diria, extracurricular é economia, que eu sou fascinado, gosto de estudar nas minhas horas vagas. Hoje em dia não tão vagas, porque com família, filho pequeno, é difícil ter tempo disponível, tempo livre. O que mais me interessou é a teoria monetária, estudo da moeda, assim, dinheiro. Desde que eu era criança, assim, eu lembro que eu morava no Rio na década de 80, 86, antes do Plano Cruzado, fatídico Plano Cruzado. Eu lembro que meu pai me dava uma semanada, não era nem mesada. E a gente frequentava o clube Marina, acho que era Marina, na Barra da Tijuca. E eu recebia a semanada e daí poupava a semanada erradamente e ia comprar na semana seguinte. Quando chegar na semana seguinte não conseguia comprar nada. E eu demorei anos para entender o conceito de inflação. Só depois que eu estudei a escola austríaca que realmente caiu a ficha e entendi a inflação. Então foi o estudo da moeda sempre me pegou, me fisgou bastante. Em paralelo a isso, eu acabei caindo um pouco de paraquedas no tal do Bitcoin, né? Uma criptomoeda, uma moeda privada, puramente digital, paralela ao Estado, né? Que funciona sem nenhum banco central, sem nenhum governo. E essa ideia que é um tanto subversiva, né? Até uma heresia no mundo que a gente vive de moedas puramente estatais, que nós somos obrigados a usar. E aquela ideia realmente me fascinou. E desde então, fora da minha atividade profissional, eu estudo, sou um entusiasta, um ativista. Escrevi um livro sobre o tema chamado Bitcoin, a moeda na era digital, que foi publicado em 2014 pelo Instituto Mises Brasil. Aliás, essa é outra atividade, eu também sou conselheiro do Instituto Mises Brasil. E depois do livro, comecei um blog no portal Infomoney, que se chama também Moeda na Era Digital, e recentemente um canal no YouTube para acabar de vez com o meu tempo livre. Cara, essa é uma pergunta filosófica. Acho que eu nunca fui perguntado isso antes. Primeiro, acho que riqueza é até subjetivo. Não é uma questão... Como economista, a gente define riqueza como algo material. Até. O padrão de vida, quantidade, qualidade de bens e serviços, a gente costuma definir como riqueza. Mas, no fundo, riqueza é uma coisa subjetiva. Prosperidade, sucesso, prosperidade, também é algo subjetivo, mas na minha definição, o que eu encaro como sucesso seria trabalhar no que gosta, realizar naquela atividade, naquela função, no papel que você acha que ninguém mais pode fazer por você, onde você é o melhor naquilo. Quem consegue trabalhar com sua paixão, viver da sua paixão, da sua atividade que mais entusiasma, empolga, eu acho que isso é encontrar o sucesso, encontrar a felicidade e prosperidade. Me considero. Me considero. Acho que uma característica é uma profunda curiosidade e uma inquietação para que eu possa sempre entender as coisas até o último detalhe. Isso foi, por exemplo, com o próprio Bitcoin. Enquanto eu não consegui entender profundamente, e é um negócio que abarca conceitos, disciplinas que eu nunca tinha tido nenhuma exposição, como, por exemplo, criptografia. Isso para mim nunca não existiu no meu mundo criptografia. E eu tive que estudar isso a fundo para poder entender e poder explicar. Então essa curiosidade eu sempre tive com tudo, assim. Eu com o tempo fui me tornando muito autodidata. Mas foi uma característica que eu acho que pelo menos na faculdade, eu não tinha isso muito bem, esse interesse profundo por entender com detalhe e a curiosidade que eu tinha. Tanto que eu fiz administração e fui um aluno, reconheço, pode ver minhas notas lá, meu histórico, fui um aluno bem mediano. Como a gente diz no Sul, passei com as calças nas mãos. Mas depois disso que eu comecei a vários assuntos me aprofundar, e aí quando eu comecei primeiro na faculdade, no meu trabalho na indústria de elevadores, me tornei um autodidata em Excel, por exemplo, que foi uma ferramenta fundamental para quem trabalhava com... Toda a experiência que eu tive nessas empresas, nessas indústrias, foi sempre na área financeira.
controladoria, departamento financeiro, tesouraria. Então, o Excel é uma ferramenta essencial. E aí, aprofundei bastante por conta própria. Eu lia livros de Visual Basic no fim de semana. Assim. Virei CDF depois de velho. E isso foi com tudo depois que eu me formei. Muito do que eu sei de economia foi com base no autodidata completo. Fiz o mestrado por um profundo fascínio pelo tema. Mas eu estudava por gosto. Tanto que quando eu decidi... Eu saí da empresa, eu trabalhava nessa empresa de elevadores, uma multinacional em Dubai. Eu decidi sair da empresa para fazer um mestrado. E estava tendo uma carreira excelente, um futuro brilhante na empresa, realmente muito promissor. E decidi sair para poder estudar economia. Levei minhas economias todas para fazer um mestrado em Madrid, na Espanha. E foi das melhores decisões que eu fiz na vida. Foi muito gratificante, assim. Foi uma atividade que me realizou bastante. Poder estudar aquilo, ficar um ano sabático estudando. Estudava por profundo interesse e gosto pela coisa. Imagina passar um fim de semana em Madrid lendo o livro do Mises, do Hayek, Rothbard e outros autores sábado à noite. Acho que 10 anos antes eu teria pensado, nunca que eu vou fazer isso. Mas essa é uma característica, curiosidade realmente genuína de entender, e um profundo interesse em entender como funcionam as coisas e os temas que me despertam interesse. Acho que uma outra qualidade que eu tive, um pouco isso foi passado, ensinado e eu absorvi pelo meu pai também. Acho que é a capacidade de se relacionar com pessoas. Tratar as pessoas de igual para igual. Não interessa o nível social, classe, poder econômico, raça, cor, etnia, religião. Não interessa. Ter uma capacidade de saber se relacionar. E isso para mim foi muito importante quando eu morei no exterior, em Londres, na Alemanha, especialmente em Dubai, que é no Oriente Médio. Eu tinha que viajar para o Oriente Médio inteiro. A minha base era Dubai, lidava com muçulmanos o dia inteiro, com indianos também. Então, outra religião, outra etnia, outra cultura. E a capacidade de saber se relacionar nesses ambientes foi fundamental. E acho que ainda hoje em dia isso é muito importante. Até no meio que eu acabei me inserindo tardiamente, de economia, do liberalismo e um pouco de ativismo político por conta disso, eu acho que é uma qualidade que muitos liberais não valorizam. E acabam antagonizando muita gente de forma desnecessária. Em vez de tentar enxergar um interlocutor como um potencial amigo, um potencial companheiro de causa, já enxerga de cara como um adversário e antagoniza e tenta ridicularizar e não compreender e não tentar se fazer convencer. E acho que isso é uma característica muito ruim de algumas pessoas no meio liberal. Saber se relacionar acho que é fundamental também para ter sucesso em qualquer meio. É clichê dizer isso, mas meu pai, sem dúvida, é uma figura que me inspirou, sem dúvida alguma, por toda a sua trajetória profissional. Meu pai foi um cara que tinha uma condição boa na sua infância, adolescência, mas não era uma família rica e conseguiu estudar. Meu pai veio do interior do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana. Ele estudou por conta própria inglês, foi aprender depois de tarde, fez faculdade em Porto Alegre, numa universidade pública, estudou para isso, conseguiu estudar para ganhar uma bolsa de estudo e fazer um MBA no exterior, isso na década de 70, coisa que era rara. Então ele sempre batalhou muito e conseguiu alcançar muita coisa. Então, depois que ele se formou, ele virou executivo de uma grande empresa brasileira, uma empresa privada, foi presidente durante anos, hoje em dia trabalha comigo, é meu sócio, meio chefe também. Sem dúvida é uma figura que me inspira e serve como um modelo de exemplo para eu trilhar. Outras figuras públicas, economistas, eu não sei dizer assim que tenha me inspirado. Acho que tem muita gente que me influenciou. Inspirar é uma palavra forte. Quem me influenciou, talvez, acho que Mises é um autor que sem dúvida nenhuma me influenciou bastante nas ideias. Hayek também é um outro autor muito importante. Rothbard também. Um investidor que para mim é fantástico, é genial, é o Jim Rogers. Ele que foi sócio, né, do George Soros, no fundo lá, o Quantum Fund, na década de 80 ainda, eu acho, se aposentou com 35 anos, e aí na virada de 80, quando estava caindo o comunismo, né, virada da década de 80 para 90, ele já aposentado decidiu fazer uma viagem ao redor do mundo com a sua esposa, e repetiu a dose depois na virada do milênio, e escreveu 2 livros contando a viagem.
E tudo que ele relata eu me identifico bastante, porque é um pouco a curiosidade de aprender, de conhecer novas culturas. Eu também adoro viajar, para mim não tem nada melhor que a experiência de viajar, conhecer outros povos, outras culturas, falar outras línguas. Isso para mim não tem investimento que pague. E ele não apenas nos livros conta a experiência das viagens, das culturas, mas também com insights de investimento, insights de economia. Então, para mim, foi um cara também que me influenciou nas ideias e que eu tenho bastante apreço assim, pelo trabalho, por tudo que ele já escreveu, porque ele faz. Li muito mais livros técnicos de economia do que romance. Inclusive, é engraçado, no meio liberal, eu sei que um dos livros que mais influenciou gerações até hoje é o Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Eu não consigo ler mais do que 5 páginas de um romance. Não me prende, assim, não tem como. De economia, livro que me chamou muita atenção, que me deu um clique no cérebro, que eu já até comentei, que me fez entender a moeda, entender o conceito de inflação, foi do Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro. What has government done to our money? É um livreto, assim, simples, objetivo, conciso, mas profundo, porque permite a gente entender um negócio tão básico e que tem repercussões de vida na sociedade, assim, impacta a vida de todo mundo. Depois, fazendo o mestrado, Ação Humana, do Mises, não é apenas uma obra de economia, assim, é uma obra filosófica, porque a gente não consegue ler a Ação Humana numa sentada. Assim. Não apenas porque ele é uma bíblia, né? São 1000 páginas, mas também porque a cada 5 ou 10 páginas, até menos, a gente precisa parar para pensar, olha para cima, reflete, processa e aí continua. Não é uma leitura simples, realmente é muito filosófica. Os escritos do Mises, quase todos são muito importantes. Do Hayek também, né? O Hayek com seus escritos, embora seja uma escrita mais difícil de entusiasmar e de prender, também é muito profundo. Os artigos do Hayek sobre a Revolução Industrial, os economistas e os intelectuais, né, de intellectuals, é fantástico. O Nassim Taleb é um cara também que eu acho muito assim, filósofo e troll também, porque ele é um grande troll na internet. Mas é um cara fantástico também, é genial, o Taleb, A Lógica do Cisne Negro, os outros livros dele, o The Bed of Procrustes, e o Antifrágil, que eu só li partes, não consegui ler ainda inteiro. Um autor que eu gosto muito, que esse não é economista, mas que também sempre me prendeu muito, gostei da prosa, da mensagem, da forma, é o George Orwell. É sensacional. E não é um liberal, né? Ele era um socialista. Mas tudo que ele escreveu, realmente, as crônicas, os ensaios, até eu gosto mais dos ensaios dele do que do próprio 1984 ou A Rebelião dos Bichos, né? Animal Farm. Os ensaios dele são fantásticos. Acho que esses são alguns autores que eu posso resumir aqui nessa pergunta. Hoje em dia, achar ou simplesmente levantar a ideia, aventar a ideia de que o dinheiro possa ser privado, ou de que não há razão para o dinheiro ser estatal e que a concorrência no âmbito da moeda seria tão benéfica e natural como em qualquer outra indústria, isso é uma heresia hoje em dia. Para quase todas as escolas de pensamento econômico, obviamente para os políticos e para as pessoas em geral. Ninguém acha que a telefonia precisa ser estatal, ninguém acha que a internet precisa ser estatal ou que a gente precisa ter uma comida à brás, alimento à brás, qualquer coisa, cerveja à brás. Agora já está claro que ter Telebrás, ter CSN ser um estatal, até a Petrobras, ainda assim está difícil quebrar um pouco esse paradigma. Todo mundo sabe que a concorrência é muito benéfica. A liberdade de não apenas poder escolher, mas também produzir todas essas mercadorias faz muito bem. Então a concorrência barateia e melhora a qualidade para todo mundo. Por que isso seria diferente na moeda? Essa é a grande pergunta que os economistas têm que responder, mas, na minha opinião, não respondem de forma satisfatória. E quando a gente teve liberdade monetária, de produção e de escolha de moeda, commodities ou mercadorias como o ouro foram escolhidas naturalmente pelo mercado e se sobressaíram como sendo a moeda por excelência. Ouro, prata ou qualquer outra. Então essa ideia de moeda ser privada, ou liberdade monetária, para mim é fundamental, porque é por meio da moeda que quase todas as mazelas do Estado são possibilitadas. É o controle estatal da moeda que viabiliza financiar a guerra, que viabiliza o estado de bem-estar social, que viabiliza um assistencialismo populista, que viabiliza a Bolsa Empresário, BNDES, enfim, diversas formas de financiamento que, se fossem todas financiadas puramente por impostos, que aí sim é um fardo visível que as pessoas conseguem
quantificar, porque a inflação de moeda, a inflação é um imposto que ele é obscuro, ninguém sabe, ninguém identifica. E como as pessoas não entendem que inflação não é aumento de preços, assim, a inflação da moeda, a impressão de moeda, aumento de preços é consequência, é quase que um crime sem... ninguém sabe quem é o criminoso. Todo mundo sabe quem é a vítima, mas quem está praticando o crime de impressão de moeda, as pessoas não entendem. E o Roberto Campos, que é outro economista e uma figura pública brasileira das mais importantes do século passado, e que eu também tenho muito apreço pelas ideias dele, por tudo que ele representou, apesar de ter criado o Banco Central e o BNDE, que ele se arrepende. Ele dizia que a gente entender que não é o empresário que aumenta os preços é muito importante, porque se é o empresário que aumenta os preços, o culpado pela inflação é o empresário. Então tem que combater o empresário. Agora, se o aumento de preços é a inflação de moeda, a impressão de moeda, o culpado é o governo. E aí a resposta a isso é completamente diferente. Então, quando a sociedade entender de fato que quem é o culpado pela depreciação do poder de compra do dinheiro, que ela é obrigada a usar, é o próprio governo, isso muda o chip. E é por isso que eu digo que o estudo da moeda é fundamental, não é apenas para economista, para a sociedade como um todo. E acabar com o monopólio da moeda, que hoje em dia é o que a gente tem, e nós somos obrigados por leis de curso forçado a usar essa moeda, seria das leis mais importantes. Assim como a separação do Estado e da religião foi importante no milênio passado, para esse milênio, mais do que nunca, a separação de Estado e moeda é premente. Como o Bitcoin traz consigo a ideia de uma moeda privada, uma moeda produzida de forma privada e que ela é adotada de forma voluntária, ninguém é obrigado a usar Bitcoin. E como é uma moeda realmente disruptiva, uma tecnologia de disrupção, porque funciona uma rede totalmente descentralizada, uma rede P2P, não é controlada por nenhum governo, por nenhum banco central, nenhuma entidade centralizada, ela hoje em dia, já no estágio em que se encontra, há alguns anos é assim, ela é virtualmente imparável. Não tem como obstruir a rede Bitcoin de funcionar, impedir alguém de usar. Então é um sistema muito resiliente ou antifrágil, para usar o termo do próprio Nassim Taleb. E por ser então uma moeda privada, que pode ser uma alternativa à moeda estatal, o que ele representa para mim é justamente essa ideia de liberdade monetária. Então o Bitcoin representa a liberdade no âmbito da moeda. E é o que eu digo que é a primeira alternativa viável de liberdade monetária, porque é imparável, não tem como obstruir a rede de funcionar, e porque ele pode ser adotado de forma voluntária e pelas pessoas sem precisar entender com profundidade como funciona. Porque esse é o grande problema de todos os economistas da escola austríaca, desde Mises e até o próprio Hayek, que foi mais radical nesse sentido, com seu livro A Desestatização do Dinheiro, que foi simplesmente um desabafo. Ele disse, eu desisto, não tem como a gente esperar que o governo em algum momento vai produzir uma moeda boa, porque não vai, é contra o seu próprio interesse. Então, esperar que o governo, por pura benevolência, vai produzir uma moeda boa, não vai acontecer. Então a gente precisa acabar com o dinheiro do governo, precisa ter concorrência de moeda. Mas o problema disso é que, no mundo que a gente vive, para isso ser viável, vai passar pelo governo. Então o governo teria que aprovar alguma lei, teria que baixar um decreto, está acabado o monopólio, pode escolher a moeda que quiser, dólar, ouro, Bitcoin, o que for. Não nos interessa, cada um decida por si próprio. Isso passa pela legislação. Para isso passar pela legislação, precisa ter uma opinião pública forte bancando isso. Para ter uma opinião pública forte, as pessoas precisam entender, a sociedade precisa entender isso. Então isso requer um esforço de educação tão assim, profundo e amplo, que eu acho muito provável que aconteça. Ou se acontecer, vai demorar muito tempo. Eu acho que nesse sentido o Bitcoin consegue encurtar todo esse caminho, trazendo já na prática uma solução viável, que as pessoas nem precisam entender com profundidade, elas vão acabar usando, não porque elas acham que isso é benéfico, porque entendem do ponto de vista teórico com detalhe e confiam no sistema, mas sim porque todo mundo usa, vai estar usando, é seguro, é vantajoso, se aprecia como ativo ao longo do tempo. E pior, até mesmo políticos e burocratas, tecnocratas vão acabar usando o Bitcoin. Isso me remete ao livro do Jim Rogers, quando ele conta na derrocada lá da União Soviética, que ele sempre dizia que a moeda era o termômetro para saber o quão instável estava um país. Então, instabilidade política, econômica, financeira. E que ele, quando cruzava a fronteira de alguns países, em alguns casos no leste europeu, nem os guardas da fronteira, na aduana, aceitavam a moeda do próprio país.
Os caras aceitavam, não, queria um dólar, ou marco alemão, ou libra, o que fosse. Porque não confiavam nem na própria moeda. Então, mesmo os burocratas, os agentes do Estado, em benefício próprio, no próprio interesse, vão ir atrás do Bitcoin. Então, essa até é a minha tese. Até o próprio governo, os próprios políticos, até burocratas, vão acabar, eventualmente, adotando o Bitcoin. Quem assistir isso pode estar achando que isso eu estou sendo, digamos, otimista em demasia. Talvez seja, mas em teoria eu acho que é isso que vai acontecer e na prática, em certa medida, isso já está acontecendo, embora ainda muito incipiente. Hoje em dia já tem diversas vantagens reais e práticas para usar o Bitcoin. Isso depende de região para região, porque em dado país, Bitcoin já pode ser visto até como uma forma de sobrevivência, uma válvula de escape, como é a Venezuela. Na Venezuela, os caras vários venezuelanos, e tem já registros sobre isso, eles contrabandeiam mineradoras de Bitcoin, aí mineram Bitcoin com a energia baratíssima que é na Venezuela, porque é subsidiada. Com esses Bitcoins, eles compram gift cards nos Estados Unidos para usar na Amazon e comprar alimentos e entregar na Venezuela. Então, cara, isso é uma forma de sobrevivência. Na Argentina, agora está um pouco melhor, mas o controle de capital lá também é muito forte. Uma forma de proteger o patrimônio, de conseguir tirar dinheiro do país, foi com o Bitcoin. No Chipre, quando teve crise bancária, na própria Grécia, foi uma alternativa. Então, dependendo da região, alguns usos e soluções que o Bitcoin já resolve são mais valorados do que outros. Mas, por exemplo, no Brasil, como investimento, em qualquer lugar do mundo, como uma forma de investimento, eu já advogo e acho que é um investimento interessante para diversificação de portfólio. Ainda é arriscado e tem que ter em conta todos os riscos inerentes a esse ativo. Eu conversando com gente das corretoras brasileiras, exchanges, onde você pode comprar e vender Bitcoin com segurança e de forma fácil, o pessoal tem me relatado já que nos últimos meses o perfil de usuário tem mudado bastante. Como, por exemplo, donas de casa ou senhoras já aposentadas que querem mandar dinheiro para os seus filhos que estão estudando no exterior e a forma mais fácil, barata e segura é com Bitcoin. Então, dependendo do uso, o Bitcoin já é a melhor forma. Depende de onde for o caso. Talvez para o exterior, por exemplo, para viagem no exterior, turismo, para mim é a melhor forma. É como eu uso. Tem cartões já, bandeira Mastercard e Visa, que podem ser carregados com Bitcoin. E aí não precisa pagar IOF, são cartões emitidos no exterior, então facilita bastante. Depende do uso, ele tem diversas vantagens e benefícios que são mais ou menos valorados, e dependendo da região também. Sem dúvida, acho que o principal risco é do ponto de vista de investimento. Quem está como eu, que utiliza o Bitcoin, enxerga como uma forma de investimento, e é sempre a primeira recomendação que eu faço. Antes de comprar uma mísera fração de Bitcoins, entenda como funciona uma carteira, para fazer a custódia com segurança, guardar com segurança, fazer os backups da carteira. Essa é uma inovação, é uma quebra de paradigma do Bitcoin, porque pela primeira vez você consegue custodiar por completo o próprio dinheiro. Então, o Bitcoin é um dinheiro digital, é um cash digital, né? A ideia foi replicar de papel, moeda, o dinheiro em espécie, na forma digital. Só que quando isso ocorre, existem algumas vantagens que ele provê que trazem consigo responsabilidades. Uma delas é a custódia. Então, se alguém perder a senha da carteira, não tem a quem recorrer. É como uma nota de R$100 ou uma moeda de ouro ou de prata. Se extraviar, queimar a nota, não tem como ir no banco, queimei a nota, quero uma nota nova. Esquece, o problema é seu. A vantagem é que é possível fazer backups das senhas e tudo mais. Então, aprenda a usar com segurança. Dos riscos, eu sempre elenco 3 riscos. Um é o risco de usabilidade, então esse risco de saber usar com segurança. E não subestimem a capacidade de perder bitcoins, porque isso ocorre seguidamente, por mau uso. O segundo risco é o risco de mercado, que é o preço de mercado. O Bitcoin ele é uma commodity, ele é um ativo que o preço é dado pelo mercado, pelas forças de mercado, por quem está vendendo e por quem está comprando Bitcoin. Então, realmente, a lei da oferta e procura na sua forma mais pura. Então, nada garante que um Bitcoin que hoje valha R$10.000, que daqui um mês ou um ano ele vai valer os mesmos 10 mil, vai valer menos ou vai valer mais. Essa segurança do poder de compra da moeda ninguém pode prover, não há garantia sobre isso, então é um risco de mercado. E o outro risco, que é um risco mais difícil de entender e de prever, que é o risco de sistema. Pode ser que o sistema tenha de fato um bug, e isso só vai ser revelado lá na frente, embora haja formas de mitigar esse risco, porque há um grupo de desenvolvedores, e por ser uma plataforma aberta, transações são públicas, transparentes,
o sistema funciona num código-fonte aberto, ele é open source, então código-fonte aberto, ele está constantemente sendo auditado, inspecionado, então esse risco também é mitigado. Mas, enfim, não se acaba com ele por completo. Então, esse risco existe também, risco de sistema. Então, isso é importante ter em mente esses 3 riscos do Bitcoin para quem quer usar, comprar ou busca como uma forma de investimento. Se eu fosse governo, eu tentaria. Mas o que pode ser feito, no estágio em que se encontra, é muito difícil. O vice-presidente do Federal Reserve de St. Louis, um cara que se chama David Andolfato, ele fez uma apresentação para o board do Fed e os funcionários do Fed há mais de 2 anos atrás, falando e explicando o que é o Bitcoin. Ele entende muito bem. E ele, num slide, ele explica, está lá no slide, a conclusão dele é que no estágio que se encontra, isso já faz mais de 2 anos, o Bitcoin já é imparável. Ele bota a foto da Hydra, né? O monstro de várias cabeças. Como é que tu mata um monstro de várias cabeças? Não tem uma cabeça para cortar, porque é uma rede P2P, por isso que ela é resiliente. Com o protocolo BitTorrent. Até hoje o BitTorrent não foi parado. Depois que acabaram com o Napster, aí surgiu o Kazaa, o LimeWire, o Emule e vários protocolos para compartilhamento de arquivos digitais, que acabou culminando no BitTorrent, que aí é realmente P2P, não tem servidor central. E é um protocolo tão robusto e tão resiliente que nenhum governo conseguiu derrubar, e curiosamente, hoje até o próprio governo americano usa o BitTorrent para compartilhamento de arquivos muito grandes, muito pesados. Então o Bitcoin é virtualmente imparável. Nesse sentido, se um governo quiser barrar ou proibir, que isso ele pode fazer, basta baixar uma lei, um decreto, e proíbe o uso. Ele vai jogar o Bitcoin no mercado negro, no mercado paralelo, mas isso não para a rede. Pode dificultar a descoberta do preço, que hoje se dá às claras com empresas devidamente estabelecidas e idôneas nas exchanges, no mundo inteiro. Pode obstruir um pouco o crescimento da adoção, a rapidez da adoção, mas não acaba com a rede e não vai obstruir ela. E até o contrário, talvez suscite até o efeito Streisand, né? Por tentar proibir, vai acabar chamando mais atenção e suscitar mais interesse e as pessoas vão acabar vendo, opa, aí tem alguma coisa interessante que vale a pena a gente investigar com mais cuidado. E o próprio Nassim Taleb, citando ele novamente, numa forma bastante jocosa dele, que eu acho que tem um fundo de verdade, ele diz que para o Bitcoin realmente ter sucesso, algum governo vai ter que proibir ele. E acho que é um pouco disso, sabe? Porque se o governo tenta proibir, vai acabar chamando a atenção de forma não intencionada e a proibição vai acabar ainda lançando mais ainda ao estrelato o próprio Bitcoin. Com certeza. É um mercado muito novo. Ele tem 8 anos de existência, mais de 8 anos. Desde então a rede segue funcionando. Do ponto de vista técnico, de segurança do sistema, é muito robusto, é muito seguro. A rede, o blockchain do Bitcoin, né, que é o arquivo contábil, o livro contábil da rede, onde lá estão todas as transações registradas, todas que ocorreram na história estão lá. Ele nunca foi violado, adulterado, e isso é virtualmente impossível de ser feito. Então o blockchain em si é muito seguro. Mas por ser um sistema muito novo, ele é um ativo inédito. A gente nunca fez isso antes. Ele realmente é... A humanidade nunca teve uma commodity digital que foi criada pela mente humana. Então a gente está aprendendo a lidar com esse ativo, está aprendendo a precificar esse ativo. E o que eu digo do ponto de vista de investimento, de uma commodity digital, a gente tem as duas óticas. De um lado, a oferta, que pelo menos essa equação está resolvida, porque a gente sabe a oferta do Bitcoin, a regra de criação de Bitcoins foi definida no protocolo, no sistema, de largada, e são 21 milhões de unidades durante toda a vida do sistema, mas todas são perfeitamente divisíveis, tem até 8 casas decimais. E a taxa de criação também é sabida, e ela busca emular uma commodity escassa como o ouro. Então é uma taxa de crescimento decrescente. Então a curva ela vai chegando num ritmo decrescente de crescimento. Isso quer dizer que é uma oferta escassa. A gente sabe como vai ser a oferta de Bitcoin, não tem como burlar isso. Agora, o problema está na demanda. A gente não sabe como a demanda vai se comportar. Então toda a volatilidade advém da demanda. E por ser algo inédito e muito novo, é natural que isso ocorra. Então o Bitcoin já teve algumas bolhas na sua vida. Quando o Bitcoin saiu de 0 para $1, foi uma bolha. E aí de 1 despencou para alguns centavos e ficou lá durante alguns meses. Aí em 2012, ele saiu de 1 e foi até $30. E caiu de novo para 1, 4, $5 e ficou durante vários meses nesse patamar. Aí em 2013, conseguiu recuperar o preço, bateu $30.
Aí saiu de 60 dólares no começo de 2013 para 260 dólares e caiu de novo de volta para 60. Em 2013, final de 2013, bateu 1.100 dólares e caiu de novo tudo. Em 2014 foi caindo lentamente, chegou a bater 150 dólares, 200. E desde então vem subindo bastante. Nos últimos 2 anos foi só uma tendência altista com algumas correções. É natural que haja bolhas ao longo do caminho, porque tudo isso é muito novo. E por ser muito pequeno também, né? Quando a gente olha o tamanho do mercado de Bitcoin, se a gente tenta quantificar o total de Bitcoins em circulação, 16 milhões e um pouco mais de 300 mil Bitcoins em circulação, e multiplica pelo preço, dá cerca de 37 bilhões. Esse é o market cap do Bitcoin, diríamos. Isso é nada. Tipo, a Tesla Motors vale o dobro disso. O Facebook, nem sei agora, deve estar 3 ou 4 vezes isso. Então, no mundo como um todo, no mundo financeiro, ainda é um ativo muito pequeno e pouco relevante. Até por conta disso, quando entra muito dinheiro novo, ele acaba, não tem como não ter um overshooting, né? Acaba dá uma disparada no preço e que acaba vindo correções ao longo do caminho. Então, novas bolhas devem acontecer, mas na minha visão de entusiasta, obviamente, a tendência é sim altista. O Bitcoin é o mais real que a gente consegue ter no mundo digital. É paradoxal dizer isso. Pela primeira vez com o Bitcoin, a gente tem a escassez no mundo digital. O nosso paradigma no mundo físico é a escassez. Vivemos sob a lei da escassez. Agora, no mundo digital era o contrário, era a lei da abundância, porque a gente conseguia, salvo o limite de capacidade de processamento, de armazenamento, que está constantemente sendo aumentada, era abundância. Consegue replicar arquivos digitais, de vídeo, de música, de texto, o que for. O Bitcoin foi como o primeiro a conseguir introduzir a escassez no mundo digital. Então, um Bitcoin é realmente um bem escasso, embora ele viva apenas no mundo digital. Um Bitcoin nada mais é do que um registro contábil de uma unidade com um dado dono no blockchain. Ele só existe nessa forma, escritural, digital. Mas hoje em dia é possível até tornar o Bitcoin físico. O que para mim é um negócio fantástico. A gente tinha até propaganda aqui de um dispositivo chamado OpenDime, que nada mais é do que a materialização do Bitcoin. Isso aqui é um pendrive, onde você insere no computador, cria uma carteira, tudo dentro do dispositivo, cria uma senha aqui dentro, e essa senha não é revelada, não pode ser acessada, mas pode transferir Bitcoins para essa carteira. Isso na prática quer dizer que pode ser usado como uma nota de dinheiro, ou como uma moeda, pode passar de mão em mão, porque os Bitcoins estão aqui armazenados, a senha está aqui armazenada, e não tem como descobrir a senha. A única maneira de transacionar o Bitcoin que está aqui armazenado dentro do blockchain, ou seja, digitalmente, é quebrando o lacre, que consegue revelar a senha, e aí permite usar. Então, isso é a materialização do Bitcoin. Até responde aquela pergunta, não dá para tocar no Bitcoin? Agora tá, dá para tocar, tá aqui o Bitcoin. E isso traz outro ponto que para mim é fantástico, que diz respeito à inovação, e a inovação numa plataforma que é realmente aberta, onde não é preciso licença para inovar, não é preciso autorização prévia de nenhuma espécie para inovar. É algo marcante e ao extremo oposto no sistema atual, da moeda fiduciária, da moeda estatal, onde qualquer tipo de inovação é preciso a bênção do Banco Central ou do órgão regulador, em todos os países. E isso impede justamente a inovação. Se você precisa pedir autorização, a bênção para inovar, esquece. Hoje, em algum lugar do mundo, algum garoto numa garagem, em alguma empresa, no seu quarto, está criando alguma coisa que a gente nem consegue imaginar ou prever e transformando o dinheiro, o sistema monetário, de uma forma assim, benéfica e revolucionária, que é o caso com o Bitcoin. E quando a gente olha não apenas o uso do Bitcoin como moeda, mas também para outras finalidades, e é quando a gente fala de tecnologia do blockchain, né, a utilização do blockchain do Bitcoin para outros fins, como registro de ativos, registro de qualquer informação na forma digital e que não pode ser adulterada. Uma vez registrada alguma coisa no blockchain do Bitcoin, ela fica lá para a posteridade. Eu registrei o nascimento da minha filha, registrei o nome da minha filha no blockchain. E essa informação está lá e ela é irreversível, ninguém pode apagar isso lá. É quase como o que o Andreas Antonopoulos, que é um cara fora da curva do mundo do Bitcoin, diz que o que a gente está construindo é um monumento digital. Uma espécie de pirâmide digital que está lá a prova de trabalho e um monumento que vai ficar lá para sempre e não tem como ser adulterado, não tem como ser revertido, não tem como ser violado. Isso é de uma genialidade ímpar. E é por isso que eu digo que o Satoshi Nakamoto merece, no mínimo, o Prêmio Nobel de Economia. Ela é imaginária, mas não é.
Porque como as transações são públicas, são transparentes e qualquer um consegue auditar o sistema e inspecionar, quando alguém cria um novo Bitcoin, um minerador, que são os usuários que provêm a segurança do sistema, validam e registram transações, isso pode ser verificado por qualquer usuário. Então, a criação de Bitcoins, ela está constantemente sendo inspecionada por todo mundo. Isso é inviolável. Então, ela não é imaginária. Embora ela resida no mundo online, ela é imaginária. Conseguir conceber o Bitcoin e confiar nele tem muito da questão geracional, né? Ou intergeracional. Os nossos pais, e a geração mais velha guarda, tem muita dificuldade de sair do físico para o intangível. Mas o mundo que a gente vive hoje em dia, quase tudo está intangível. Os filmes são na forma intangível, é tudo streaming. Daqui a pouco já não vai ter mais DVD, nem pendrive, é tudo streaming. Algum dispositivo de silício está lá a informação armazenada. Mas a gente não toca num filme, a gente não toca numa foto. Mas isso existe, não é imaginário, é real. Mas conseguir cruzar essa barreira e confiar em algo que é puramente digital, especialmente o dinheiro, eu concedo que é um pulo e que não é fácil a gente conseguir, especialmente à primeira vista, conseguir aceitar isso e confiar nisso. É possível ficar rico, mas aqui eu faço um alerta, é muito mais fácil ficar pobre do que rico com Bitcoin. Pelo mau uso, por perder Bitcoins, por não ter guardado a senha e tudo mais, porque pode cair em golpes, esquemas de pirâmide, que infelizmente isso tá cheio. São esquemas Ponzi, gente que está apenas usando o nome do Bitcoin e chamam para investimento. Realmente, eles anunciam e promovem uma espécie de investimento com um retorno absurdo, dizendo que vão investir em Bitcoin, em mineração, e não é nada disso. Vendem pacotes de mineração na nuvem. Eu já me arrepio. Quando eu vejo alguém oferecendo pacote de mineração na nuvem, eu já tremo as pernas. Então é preciso ter cuidado para não cair em golpe, porque muita gente acha que está investindo em Bitcoin e não está. Então esse é outro alerta. Agora sim, o Bitcoin provê ou oferece um bom retorno e tem uma boa probabilidade de upside. Mas vão ter bolhas e vai ser ainda volátil por alguns anos, então é preciso sempre ter cuidado com esse investimento. Essa é a aposta mais long shot possível, né? Porque do ponto de vista da teoria pura, e é isso que eu procuro demonstrar no meu livro e analisar, realmente analisando do ponto de vista da ciência econômica, analisar o Bitcoin, é isso que eu procuro até responder. E em teoria, não há nada que impeça que isso ocorra. Mas na prática, é sem dúvida que há barreiras quase intransponíveis. E dizer isso hoje, sim, o Bitcoin vai suplantar a moeda tradicional, o dólar, etc., é algo quase temerário de se afirmar. Potencial para tanto, na minha opinião, tem, mas isso é algo ainda muito improvável, muito remoto, e se acontecer, vai demorar pelo menos algumas décadas para se materializar. Primeiro, estudar, aprender como funciona, e não se preocupe em perder um dia, uma semana ou um mês de investimento em Bitcoin. Tenha em mente a sabedoria dos riscos, então pleno conhecimento dos riscos, do uso com segurança e uma perspectiva de longo prazo. Porque achar que vai fazer uma poupança em Bitcoins e que em um ano vai ganhar rios de dinheiro e ficar milionário, como eu disse, tem mais chance de perder dinheiro do que ganhar. Então, não é um investimento para ganhos de curto prazo, tem que ter uma perspectiva de mais longo prazo, até pela volatilidade toda que ele apresenta. Difícil, acho que eu vou frustrar os espectadores com essa resposta. Eu não lembro de um conselho específico. Eu acho que é um conjunto de coisas, exemplos de pessoas, exemplos de comportamento. Talvez um conselho que eu reflita agora, não sei se eu absorvi isso de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, mas é praticar o que você fala. Então, realmente é o walk the talk, como o americano diz. Então, realmente não ser hipócrita. Então, o que você defende é praticar isso de fato na sua vida, na sua atividade profissional, na sua atividade pessoal. E também ter skin in the game. Isso eu estou citando bastante o Nassim Taleb. Outro cara que fala é ter skin in the game, que é um problema que a gente tem até na relação Estado-indivíduo, né? Porque como o Estado, como uma instituição, e os agentes que estão no Estado tomam as decisões em nome de terceiros, quase que sempre o resultado dessas decisões, sejam eles positivos ou negativos, não recaem sobre
quem tomou a decisão. Políticos, burocratas, etc. Então eles não têm skin da game. Esse é um dos grandes problemas da relação Estado-indivíduo, é que o Estado não tem skin da game, os agentes do Estado não têm skin da game. Então essa relação vai sempre produzir resultados deletérios para a sociedade, do que seria num ambiente realmente de voluntarismo, ou de mais voluntarismo do que coerção, que é o que a gente tem hoje em dia.